Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os gases e a aula de hoje é sobre a teoria cinética dos gases, né? Que é como o estudo sobre como os gases se movimentam, do que depende o movimento dos gases, enfim. É uma teoria que surgiu aí no final do século XIX, principalmente com o trabalho de Ludwig Boltzmann. E então, o Boltzmann era um austríaco e ele vai desvincular um pouco aquele pensamento preocupado que se tinha de que os átomos, ainda por não serem conhecidos, né, era muito ruim dos caras querer prever alguma coisa por um átomo, né? Então o que o Boltzmann fez foi fazer um estudo generalizado, né, pensando em molde, gás e tal. Mas a princípio ele usou as leis de Newton para descrever o movimento de uma única partícula, né? Seria uma única molécula de gás. Para a gente fazer esse tipo de acompanhamento aqui, eu esbocei aqui um raciocínio que todo mundo vai conseguir entender, imaginando o seguinte: nós temos aqui um recipiente e ele é um cilindro, ele é um cubo. Se ele é um cubo, todas as arestas são da mesma dimensão, mesmo tamanho, né? A aresta é essa linha aqui, né? Esse cantinho aqui, ó. Então a aresta vai valer D, tamanho D, tá? Se ele é um cubo, ele tem 6 faces, e as 6 faces são idênticas, certo? Então essa face aqui é igual a todas as outras, e tem área que é igual a D vezes D, ou seja, D ao quadrado. E esse cubo tem volume, que é D vezes D vezes D, nas 3 dimensões. Então o volume é D ao cubo. Bom, isso vocês já sabem. Então nós vamos partir da seguinte hipótese. Estudar uma única molécula de gás que, saindo dessa face, vai até aquela outra face, toca naquela face e volta sobre sua própria trajetória. Então ela vai, bate e volta. Então ela bateu lá e exerceu uma força naquela parede de lá, né? Então nós estamos preocupados com esse movimento dela e daí a gente vai extrapolar para o resto. Bom, se ela foi daqui até lá, bateu e voltou, a velocidade dela variou de sentido, ok? Vamos supor que na colisão não perdeu nenhuma energia, não perdeu velocidade, né? Simplesmente mudou a trajetória dela. Então, o percurso dela... outra coisa, vamos pensar que ela está no eixo X, tá? Então tem o eixo X, tem o eixo Z e tem o eixo Y, tá? Então ela está no eixo X. Então ela foi no eixo X, então a variação de movimento, o deslocamento dela no eixo X é D para ir, D para voltar, 2D. Ok? O tempo que ela demorou para ir e voltar é a distância percorrida dividida pelo tempo. Então, o tempo dividida pela velocidade. Então, esse vai ser o tempo que ela demorou para se deslocar. Então, é delta x sobre v em x. Agora, o Vx, que é a velocidade, também sofreu variação, porque foi e voltou. Eu quero saber esse delta x. Delta x vai ser a diferença entre essas duas velocidades, a de ida e a de volta. Então eu vou fazer a de ida menos a de volta para ficar com o número positivo ali, em vez de fazer a de volta menos a de ida. Vai dar a mesma, mas só para dar sentido positivo, eu vou pensar a de ida menos a de volta. Então ela foi com Vx e voltou com menos Vx. Porque ela voltou no sentido oposto. Então menos menos dá mais, delta x igual a 2 vezes Vx. Passar um traço, porque aqui a gente vai depois apagar essa parte de cima. Bom,
Aí ela foi lá e colidiu com a parede. Bom, na colisão da parede, ela aplicou uma força sobre a parede. E segundo Newton, força é a variação da quantidade de movimento no tempo de interação. Então, para Newton, a gente tem que força é variação na quantidade de movimento pelo tempo em que durou. O que é a variação da quantidade de movimento mesmo? É a massa que não muda, a massa da partícula vai e volta, a massa continua a mesma coisa. O que varia é a velocidade. Então a gente tem o que? M delta x sobre t. Ok? M vai ser a massa da molécula. Tá bom? M. Poderia ser M maiúsculo, para dizer que é massa molecular, mas para a gente não fugir do entendimento das equações, vamos usar a letra Mzinha minúscula mesmo. O ΔX, eu vi lá, é 2 vezes V. O T é ΔX dividido por Vx. Então, como ele está embaixo, né? Como ele está embaixo, vou colocar ΔT, né? Como ele está embaixo, essa fração a gente coloca ela, inverte ela. Então vai ficar ΔX e o Vx vai lá para cima. Só que eu sei que o ΔX é 2 vezes D. Então eu já vou fazer a primeira substituição aqui, ó. O ΔX é 2D. Ora, o que eu tenho aqui, ó? 2 corta com 2, eu tenho massa vem no eixo x ao quadrado dividido pela distância d. Então essa é a força com que a molécula atuou sobre outra parede. Bom, o que é pressão? A gente aprendeu o ano passado que pressão é uma força aplicada sobre uma área. Não pode ser diferente. Então, a força aqui, então a força, então a pressão vai ser a força sobre a área. Quem é a força? É essa coisa toda aqui, ó. M Vx ao quadrado sobre D. Certo? Dividido pela área. Quem é a área? A área é D ao quadrado. Então eu ponho D quadrado aqui. M vezes X ao quadrado dividido por D vezes D quadrado vai dar D ao cubo. Mas D ao cubo é o próprio volume. É o próprio volume. Bom, agora a gente vai dar uma extrapoladazinha nisso. Deixa eu ver. Antes de extrapolar, vou passar o V para cá. Isso implica que PV é igual a M Vx ao quadrado. Agora, lembrando que Vx é a velocidade apenas no eixo X, isso é apenas 1/3 das possibilidades. Ele pode estar em Vx, Vz e Vy. Ele tem 3 possibilidades. Então, isso daqui, Vx ao quadrado, ele é 1/3 da velocidade média da partícula. Então, substituindo aquilo ali, eu tenho que PV é a massa vezes... deixa eu melhorar aqui. Então, ele vai ser 1/3 da massa vezes a velocidade, agora velocidade média, vou colocar média, colocar um tracinho em cima. Velocidade média ao quadrado da partícula. Bom, mas também a gente sabe que PV, pela equação de Avogadro, pressão e volume é igual a nRT. Então, isto daqui, que é igual a isso, é igual a
N, número de mols, R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura absoluta do gás. Então, esquecendo isso daqui, ó, olha a relação que eu tenho aqui, né? Dá para eu colocar a velocidade em função do resto. Então, a velocidade média ao quadrado é igual. Esse 3 passa para lá, esse está no denominador, passa para lá multiplicando. E a massa eu passo dividindo. Portanto, aqui a gente tem a velocidade média da partícula ao quadrado. Então a gente tem aí um raciocínio. Vamos apagar aqui a parte de cima para a gente poder usar, continuar usando a lousa. Essa parte a gente não vai usar mais, a gente apaga aqui. Essa aqui também não vai usar. Bom, a gente sabe também da dinâmica que a energia cinética, então eu já sabia um pouquinho antes, né, com os irmãos Bernoulli, a respeito da energia cinética de um corpo. Aliás, até antes dos Bernoulli, foi com Lagrange, né? A energia cinética de qualquer partícula, de qualquer corpo, ela é dada por metade do produto da massa da partícula ou do corpo pelo quadrado da sua velocidade. Né? Então nós estudamos isso, temos alguns exemplos e tal. Isso aqui vale sempre, né? Para um carro em movimento, para uma partícula em movimento ou para o movimento das galáxias. Energia cinética foi a maior descoberta, né, de todas as representações. Acontece que pode ser que a velocidade varie ao longo do tempo, ou que a massa possa estar decompondo ou crescendo, né? Então pode haver uma pequena variação aí. E quando isso vai para a velocidade muito próxima da luz, começa a se fazer necessária uma pequena correção, chamada correção relativística, né? E aí é uma pequena correçãozinha, tá? Bom, energia cinética é isso daqui. Bom, e aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a velocidade ao quadrado, que está aqui, ó, e vou substituir por aquilo ali. Então, vou ficar assim, ó. Energia cinética é igual a meio da massa vezes, no lugar disso, eu vou colocar tudo isso aqui. 3nRT dividido por M. Então, tanto faz se a massa da molécula é grande ou pequena, porque eu vou estar com M em cima e M embaixo. Então, a expressão para energia cinética vai ser igual, independente do tamanho da massa. É o que mostra a equação. 3 sobre 2, 3 meios. E nRT. Bom, quando o Boltzmann chegou nessa equação, ele diz o seguinte, olha, N é um número de mols. O número de mols é 6,022 vezes 10 a menos 23. Então é um número. R é a constante universal dos gases, 8,31 joules por Kelvin. Também é uma constante. Então eu tenho uma constante vezes outra constante, vezes outro valor constante, né? Mas só que esses 3 vezes ele não usa, só usa esses dois aqui. Fala, olha, o produto de duas constantes continua sendo constante. Chamou isso aqui de constante K. Então ficou assim, energia cinética, 3 meios de kT. Mostrando que a energia cinética da partícula, ela tem uma dependência direta com a temperatura. E é uma dependência, ó, é um múltiplo da temperatura. Então, ou seja, variou a temperatura, variou a energia cinética da partícula. Mais tarde, essa constante aqui, porque ele colocou assim, passou a ser chamada constante de Boltzmann. Tá? Então depois você vai multiplicar isso por isso e ver quanto vale a constante de Boltzmann. Então aqui a gente tem uma definiçãozinha para
energia cinética da partícula. Acontece que tem uma coisa importante que a gente tem que falar aí, é a seguinte, a energia cinética, do nosso ponto de vista macroscópico, ela está ligada ao movimento da partícula, certo? Do corpo, né? Se movimentando para lá, para cá, para lá, para cá. Se nós estivermos falando de um gás monoatômico, né? Os gases nobres, por exemplo, argônio, xenônio, triptônio, hélio, né? Que seria um núcleo só, né? Então, portanto, é só um átomo. Então, tem seu núcleo se mover, dos elétrons a gente ignora, né? Então, você tem como se fosse um veículo, um carro, então dá para imaginar macroscopicamente. Mas no mundo real, onde você tem a molécula que é composta por 2 átomos, ou 3, ou 4, né? Você pega uma molécula, por exemplo, de O2, é 2 oxigênios, 2 bolinhas. H2, hidrogênio molecular, é 2 átomos. Nitrogênio, é 2 átomos. Então, nitrogênio molecular. Então a gente tem a situação onde você não tem um único corpo, você tem 2 corpos. E eles, embora você talvez já tenha feito alguma representação, uma maquete, né, para representar uma molécula, pega um palitinho e fixado 2 bolinhas de isopor, aquilo é uma situação estática. E na natureza não tem esse modo estático, né? A molécula lá está sempre oscilando. Então os átomos se afastam e se aproximam. Por que acontece isso? Porque a força que os liga não é uma coisa sólida, é uma força de campos elétricos. Então é uma força que mais se assemelha a uma mola, né? Uma molinha. Então as moléculas ficam se aproximando e se afastando. Quando se dá energia para elas, elas podem aumentar essa oscilação, aumentar a amplitude de oscilação. Além disso, as moléculas, por conta de estarem sendo atraídas, elas sofrem rotações. Então essas rotações é uma outra forma de energia. Então, tem a oscilação, tem a rotação e tem a translação, que é essa que a gente está estudando aqui, que a molécula está indo para todos os lados como se fosse uma coisa única, né? Uma coisa sólida. Então, para os gases, começa a ficar um pouquinho complicado quando se estuda mais de um átomo dentro da molécula. Imagina isso no líquido. No líquido, você tem a energia sendo transmitida para elas, tá? E os líquidos são moléculas mais complexas. Então pode ser que elas tenham outros tipos de rotação. Se você pegar, por exemplo, o sólido, piorou, né? Que o padrão de oscilação pode nunca existir. Então, numa região do sólido, você tem um tipo de oscilação entre as moléculas, que estão presas a outras moléculas, que estão presas a outras moléculas, e aí, portanto, no sólido a coisa é mais complicada. Você estudar todas essas movimentações que acontecem. Rotação não vai ter, provavelmente se tiver é muito limitada, mas a oscilação, né, em torno de um ponto é bastante grande. Bom, então essa aqui é a teoria cinética dos gases. Eu costumo esquecer sempre de falar alguma coisa importante, mas aqui eu acho que já está, acho que já é o suficiente. Depois a gente faz algum exemplo, tá? Então eu vou apagar aqui. Aliás, eu vou dar uma pausa e já vamos aplicar isso aqui na ideia do efeito estufa. Bom, a gente está aqui então com a ideia do efeito estufa, né? Você aprendeu o que é o efeito estufa e aí você aprendeu a muitas vezes, né, a apontar o gás carbônico como o elemento que provoca o efeito estufa. Então vamos corrigir isso, né, para que você nunca mais tenha essa visão que na verdade não é a real. Efeito estufa é um fenômeno que é benéfico, fundamental para a existência da vida no planeta. Então vamos entender por detalhes. O Sol está irradiando diversos tipos de comprimentos de onda, ou seja, frequências diferentes de radiação que chega aqui na Terra. Bom, frequências que são de um comprimento menorzinho e transmitem mais energia, por exemplo, o ultravioleta,
ao chegar na superfície da Terra, ele encontra uma barreira, que é átomos de ozônio. O ozônio, ele é O3, são 3 átomos de oxigênio. 3 átomos de oxigênio formando um triângulo, formando um triângulo, né? Então o que acontece? Eles estão oscilando entre eles, e eles capturam essa radiação, e aumentando então a sua oscilação entre os três átomos. Acontece que um deles se desloca, né, se livra desse grupo, formando o O2. E ele ganha muita energia, sai aí com grande energia cinética e colide com outros oxigênios, e aí no caso volta, quer dizer, colide, né? O campo dele acaba sendo capturado no campo de outro e formando outra molécula de ozônio. E assim vai indo, e grande parte da radiação ultravioleta acaba sendo capturada lá em cima. Mas não significa que não tem uma porcentagem que passa. Claro, uma parte fica retida, outra parte atravessa, e é essa que, né, vem aqui para a Terra produzir um bocado de câncer, né, na população. Então a radiação ultravioleta é muito importante, porque é ela que permite a formação da vitamina D. Né? Então a gente não pode esquecer o lado benéfico dessa radiação. Bom, parte dessa radiação, que já está no comprimento de onda menor que ultravioleta, aliás, maior que ultravioleta, porém uma frequência menor, que é a radiação luminosa na faixa do azul. Então, quando ela está incidindo direto aqui, o azul ele interage bastante com as moléculas de nitrogênio e oxigênio molecular que está na nossa atmosfera. Mas interage como? Ela passa a ser absorvida e reemitida, e portanto, ou simplesmente, né, a gente pode dizer simplesmente que ela está sendo refletida e está sendo aí, espalhada, né, pela camada de atmosfera, o que dá para nós a tonalidade azul do céu, né? Então aquele espalhamento da radiação azul. A radiação verde, amarela, laranja e todas as outras, infravermelho, continua passando pela atmosfera. O vermelho vai ser refletido e absorvido se ele tiver que passar por uma camada muito espessa da atmosfera. Então quando você tem o pôr do sol ou o nascer do sol, né, essa situação onde o raio solar atravessa uma quantidade de gás muito mais extensa, né, do que perpendicularmente, aí você consegue ver o espalhamento também do vermelho e o céu fica avermelhado. Tá? Bom, fora essa situação, a gente tem as nuvens. As nuvens é água, e a água sim vai absorver legal a radiação solar. E aí pouca radiação atravessa a nuvem. Então quando as nuvens são muito densas, você tem um dia que é escuro, né? Porque a luz acaba não atravessando a nuvem. E se ela não atravessa a nuvem, ela não toca o solo. Se ela não chegar aqui no solo, não esquenta o chão. Se não esquentar o chão, não esquenta o ar. Então o tempo que é muito nublado, por exemplo, hoje, né, o tempo começa a ficar muito nublado, a temperatura do ar não esquenta, acaba não esquentando. Por quê? O chão não absorve a radiação. Então quando o chão absorve legal a radiação, ele reemite na forma de infravermelho, esquentando o ar. Okay? Esse infravermelho vai subir. Quem vai segurar ele? É o ar. Né? Então o ar recebe, segura por um tempo, esquenta, mas o ar, o que acontece? Dilata, expande e começa a ter a dinâmica natural da atmosfera, que já falamos. Mas, e se tiver vapor d'água? Legal, o que acontece? O vapor d'água absorve essa radiação. Por que ela absorve melhor do que o resto? E acabamos de falar aqui, o O2 é 2 átomos de oxigênio. Né? O nitrogênio é 2 átomos de nitrogênio. Agora, o vapor d'água, ele é 3 átomos. Se é 3 átomos, esses átomos vão ter um padrão de oscilação maior e mais efetivo do que esses daqui de cima. Então, esta molécula vai capturar o infravermelho com maior eficiência do que esses outros. Em diversas frequências de infravermelho ela está absorvendo. E aí ela começa a ter oscilações diferentes,
Inclusive, ela capta também a radiação de micro-ondas, né? Que é uma outra radiação que a gente vê no forno de micro-ondas, porque ela consegue oscilar com aquela radiação. E as moléculas então oscilam, e portanto ela represa o calor. E por que eu disse que isso é fundamental para a vida, né? E se não tiver vapor d'água, chega de noite o ar fria pra caramba, né? Então, nos desertos, Saara, lá na China, lá na Mongólia, chega de noite, a temperatura despenca, né? Então é mais fácil o cara morrer no frio lá do que no calor durante o dia. Então, por quê? Porque não tem quem retenha na atmosfera o calor que foi emitido. Agora, a presença da água, ela retém. Então, a água foi um regulador, né? Desde o princípio da formação do planeta, ela foi um regulador da temperatura, das variações entre dia e noite, e, portanto, permitindo que a vida florescesse, né? Que a vida fosse desenvolvida. Acontece que o homem aparece na história. E o homem aparece na história inventando tecnologia. E a tecnologia é sempre uma agressão à natureza. Sempre. Né? Nunca pode dizer, mas... Não, é sempre uma agressão. O homem está inventando alguma coisa que modifica o estado da natureza. Então ele está agredindo a natureza. Não vamos nos perder com conversas bobas que dizem, não, a tecnologia é só para o bem. Tá? Não. Ela muitas vezes corrige os erros. Melhora algumas condições, mas ela altera a natureza. Se ela alterou a natureza, ela foi uma agressão. Então, o que acontece com a intervenção do homem? A criação, por exemplo, de máquinas, a produção, né, constante de gás carbônico. O gás carbônico é uma molécula onde você tem o carbono e tem 2 oxigênios. Carbono é um pouquinho menor, né? 2 oxigênios. E ela é uma molécula linear. Essa disposição triangular aqui, linear aqui, triangular ali, é porque as cargas elétricas se afastam, né? As cargas elétricas iguais se afastam. Então se afasta como? De maneiras que, embora esteja preso, ela tenha o maior distanciamento possível. Nesse caso aqui, esse oxigênio está repelindo aquele outro lado. Então eles estão num plano, né? Porque você tem que ter um máximo de ângulo entre eles. Aqui você não tem esse ângulo todo, você não tem o hidrogênio do outro lado do oxigênio. Eles estão aqui no ângulo de 120 graus. Por quê? Porque a presença de 2 hidrogênios aqui, que são 2 prótons, força que nesse lado haja elétrons. E os elétrons aqui se repelem. Então, de maneiras que eles formam essa angulação. Aqui, então, você tem um carbono e 2 oxigênios. Pode ser que esteja assim. Pode ser que esteja assim, ó. Um oxigênio com o carbono pertinho e o outro lá longeão. Então, as molinhas que a gente coloca aqui no meio, né, para representar um movimento de oscilação, permite que essa amplitude aqui capte uma quantidade de radiação infravermelha que a água não captava, que ia embora. Agora não, agora ela ficou presa lá. Ou aqui mesmo, aqui a água não captava e ela começou a captar. Então este gás aqui, né, o gás CO2, ele vai contribuir para quê? Para segurar a radiação que deveria ir para o espaço, né? Então ele amplifica o efeito estufa. Não é só o carbono, pode ser também o SO2, que é o dióxido de enxofre, que tem a mesma carinha desse cara aí. Pode ser o trióxido de enxofre. Essas coisas são produtos, subprodutos da indústria química, né? Sempre acaba aparecendo essas coisas. Então, portanto, filtros adequados para poder segurar esse material para que ele não vá para a atmosfera. Essa é a grande intenção. Quando a gente falou lá de buraco da camada de ozônio, foi gás, né? Clorofluor, esqueci o nome do gás. Gás com flúor e cloro que decompõe essa molécula. Então, se decompõe essa molécula, não tem a retenção do ultravioleta, né? Então, o ultravioleta acaba passando
para maior quantidade. Então tá aí a ideia do que é o efeito estufa, ok, gente? Segue que a gente tem que colocar, né? Foi a definição da diretoria de ensino, a gente tem que colocar uma atividade para vocês. Então, depois dessa aula, você lá tem uma atividade para fazer, ok? Valeu, até mais.